gente vai falar de uma parte muito importante da casa que pode definir o estilo e até mesmo o preço que vai custar essa casa. Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e tô aqui hoje para falar sobre os tipos de telhado e, é claro, os preços desses telhados. Você já é inscrito no canal, né? Aposto que sim. Não é? Não acredito. Então se inscreve e clica no sininho. Bom, eu resolvi falar sobre os tipos de telhados e os preços desses telhados, não pelo valor em si, porque o valor muda muito de região para região, os preços têm subido absurdamente, mas para a gente ter uma base de comparação, para a gente poder saber, por exemplo, que tal tipo de telhado custa o dobro do outro. E aí, para a gente fazer uma composição mais econômica, a gente consegue saber, e mesmo que a gente fale, não, eu quero usar esse telhado que é mais caro, a gente sabe onde está entrando, tá? Eu também quero falar que para trazer os valores desses telhados, eu tive a ajuda da Miss Construtora, e eles que me passaram todos esses valores de composição e eles têm me ajudado muito a estimar os valores por metro quadrado de todos os projetos aqui do escritório. Então eu já falei isso outras vezes, quando a gente está na fase de anteprojeto, eu mando o projeto lá para eles darem uma olhada, aí eles me falam assim, ó, esse projeto aqui vai ficar numa faixa de R$ 2.500 o metro quadrado. Aí eu volto com o cliente, falo, cliente, é esse valor aqui. Aí ele fala, não, beleza, tá dentro do que eu tava esperando, vamos tocar pra frente. Ou não, ele fala assim, não, é muito mais do que eu tava esperando, vamos fazer alguma adequação pra gente conseguir encaixar no meu orçamento. Então essa ajuda tem sido muito importante e foi essa ajuda da Miss Construtora. Então se alguém achar aqui muito caro o telhado que eu tô falando, reclama lá com o Miguel, tá bom? Então os tipos de telhado que eu escolhi para falar aqui hoje são telhado shingle, telhado embutido, telha metálica aparente, telha cerâmica, telha gravilhada e laje impermeabilizada. Começando então com a telha shingle, tem tido muita procura por esse tipo de telhado e a procura tem aumentado muito e tem uma razão para isso, já vou explicar por quê. Eu vou mostrar primeiro como é a composição desse telhado, depois a gente entra nas vantagens dele. A gente tem logo acima da estrutura uma camada de OSB ou plywood. Por cima do OSB, a gente tem uma manta de subcobertura, que é um tipo de um feltro. E acima disso, as telhas, que vão sendo colocadas acima dessa manta. Então, por essa composição, a gente tem um telhado completamente estanque, zero vazamento, tá? E as telhas, elas são pregadas no OSB ou no plywood. Então a gente não tem problema com destelhamento, o vento não vai levar essas telhas embora, isso é uma grande vantagem, porque com vento forte eu já cansei de ver telhado cerâmico ser levado embora, porque elas são só encaixadas, tá? Agora vamos lá, vamos falar de tudo que é positivo e bacana desse tipo de telhado. A telha é uma plaquinha feita de um material asfáltico, então ela é flexível, ela é molinha, assim, não muito molinha, mas ela é bem flexível, então a gente consegue fazer telhado curvo, consegue fazer o desenho que quiser, tá? É muito versátil, você pode imaginar, sonhar um telhado que vai dar para fazer com a telha shingle. Outro ponto dessa versatilidade é que a inclinação do telhado, na maioria dos tipos de telha, a gente precisa usar uma inclinação pré-determinada. Por exemplo, na telha cerâmica, a gente vai usar ali uma inclinação de 27%. Se a gente inclinar menos, vai vazar. Se a gente inclinar muito mais, ela não fica parada no lugar. Então você tem uma inclinação padrão para cada tipo de telhado. Já na telha shingle, a gente pode usar a inclinação de 15% até 90%. Então, é uma variedade muito grande. Eu posso fazer, significa que eu posso fazer um telhado assim, 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 tá? E isso, quem vai decidir é o projeto, porque a telha suporta qualquer inclinação que eu quiser. Então isso é bem legal. A gente vai ter a telha shingle de várias cores, então eu posso ali pensar na cor de telhado que eu quiser. Agora, a desvantagem é que esse é o telhado mais caro dos que eu tô trazendo aqui hoje, tá? Ele vai ficar cerca de R$ 220 o metro quadrado e esse valor é metade material e metade mão de obra. Por quê? É uma mão de obra bem especializada para fazer e ele é trabalhoso. Só para a gente ter uma ideia, enquanto eu consigo fazer 100 metros quadrados de telhado, de telha metálica, em um dia,
a gente leva uma semana para fazer 100 metros quadrados de telhado shingle, tá? Então ele é demorado, as plaquinhas são pequenas e vai ali uma por uma e tal. É tranquilo de fazer, é fácil assim, para quem é especializado é fácil, né? Mas é demorado. Então a gente tem aí R$220 metro quadrado de telhado. Quando eu tô falando 220, eu tô considerando tudo. O OSB, a manta de subcobertura, os pregos, os elementos, a cumieira, a coisa que vai na borda, mão de obra, tudo, tá? É o sistema completinho para a gente poder comparar um com o outro. Se eu comparar só o valor da telha, vai ficar uma coisa muito irreal, tá bom? Uma coisa bem legal de falar sobre esse telhado é que quando a gente olha a telha, assim, a plaquinha à primeira vista, ela é meio áspera, meio rugosa e as pessoas podem pensar assim, caramba, isso deve sujar um absurdo. Mas não, ele tem um tratamento autolimpante que o telhado fica com cara de novo por anos, tá? Ele vai ficar ali vários anos sem você ter que fazer manutenção nenhuma. Com o passar dos anos, ele vai impregnar ali de sujeira, alguma coisa assim, e você vai ter que chamar uma empresa especializada para fazer essa limpeza. Não é com VAP, você não vai chegar lá e bater a VAP no telhado, tá? Vai chamar uma empresa especializada para limpar, mas isso é depois de vários anos. E a durabilidade desse telhado é cerca de 35 anos. Isso, assim, é a média, mas ele dura muito mais do que isso. A garantia já é bem grande e ele dura muito mesmo. Próximo tipo de telhado, telhado embutido. Com esse sistema, a gente esconde um telhado que geralmente é metálico. Quando eu faço esse tipo de telhado, eu uso telha metálica e a gente tem aqui, ó, o telhado e aqui as platibandas que escondem ele todo. Então, em geral, essas fachadas modernas, que são mais quadradas, têm um telhado embutido desse sistema que eu vou falar agora. A gente usa a telha metálica sanduíche. Ela é uma telha embaixo, uma telha em cima e um recheio aqui no meio de isopor, de EPS, tá? Essa telha é muito bacana porque tem um desempenho termoacústico excelente. Esse isopor, ele isola muito, tanto de calor quanto de barulho. A gente pode pintar a telha de cima com uma pintura eletrostática da cor que a gente quiser, tá? Quando o telhado é embutido e ele não vai aparecer, eu pinto de branco. Eu sempre especifico pintura eletrostática branca na face externa, porque ajuda no isolamento também e não fica aquela telha com cara de chapa galvanizada aparecendo. Hoje em dia, com o advento dos drones, é cada vez mais comum fotografar telhado, né? Então eu gosto de ficar bem na foto, até no drone. Esse tipo de telhado costuma ser bem estanque também, costuma ter pouco vazamento, porque as telhas são grandes e a gente tem poucas emendas. Então é um benefício bacana desse tipo de telhado. Ele custa, em média, R$170 o metro quadrado, o que é um custo relativamente alto. Se a gente está falando do shingle 220 e está falando desse 170, é alto. E por quê? Porque a gente tem um gasto grande com os elementos metálicos desse telhado, que são as calhas, os rufos e as pingadeiras, tá? Então todos esses elementos vão encarecer esse telhado e eu preciso deles para não ter os vazamentos por essa platibanda e por aí afora. Outro ponto bem importante a se observar é a espessura da chapa. Eu não recomendo usar uma chapa mais fina do que 0,5 milímetros. Quando o telhado é muito grande, um telhado industrial, a gente usa chapa um pouco mais grossa, 0,65. Mas numa residência é usual usar 0,5. Existem chapas mais finas do que 0,5, mas eu não recomendo porque elas vão amassar com qualquer coisinha e elas podem rasgar mesmo. A chapa vai ficando muito fina e pode rasgar. Aí dá vazamento, dá um monte de problema. E até assim, aonde a telha é parafusada, o próprio parafuso pode afundar ali a chapa da telha se ela for muito fina e pode dar problema ali, vazamento bem ali. Então, eu uso, tá? Tô falando de mim. Eu uso no mínimo chapa 0,5 nas telhas para residência. Mais um detalhe importante, eu não gosto de fazer a calha ficar dentro da casa. Eu vou colocar um croquis agora que vai ficar mais fácil de entender o que eu tô falando. Repara que aqui nesse primeiro croquis, a gente tem aqui a parede da casa e a parede já é junto com a platibanda, tá? A platibanda tá aqui e a calha tá aqui dentro. Aqui eu tenho o forro.
Então, a calha está dentro da casa. Se a gente tiver alguma chuva muito forte ou que a calha estiver suja, qualquer problema que tiver e a água vazar, ela vai transbordar essa calha e vai vazar para dentro da casa. Vai estragar esse forro e se tiver móvel planejado aqui, aí lascou, é um transtorno enorme. Já nesse segundo croquis, a gente tem aqui, ó, a parede da casa e aqui uma outra estrutura, pode ser um fechamento de placa cimentícia, o que for, e a platibanda. Vê que a calha está fora da casa. Então, a gente tem, ó, aqui o forro e a calha está fora. Caso a gente tenha algum vazamento, ele vai cair aqui fora, tá? Pode manchar essa parede, estragar isso daqui, mas você não vai ter um transtorno de um vazamento dentro de casa. Então, é nesse sentido que eu prefiro muito mais essa situação do que essa. Eu evito isso ao máximo, tá? Acho que eu nunca usei isso, para falar a verdade. Eu sempre faço assim. A telha sanduíche é muito usada nesses telhados embutidos, mas pouca gente sabe que dá para fazer ela aparente também, o que me leva ao próximo tipo de telhado, telha metálica aparente. E se eu disse que o telhado embutido fica caro por causa dos elementos que eu preciso ali na platibanda, então, bingo, temos aqui um telhado mais barato, telha metálica aparente, porque a telha em si não é cara, o que encarece o telhado embutido são aqueles outros acessórios que eu falei. Daí você pode falar para mim assim, ai nossa, mas a telha metálica ela é muito feia para ficar aparente. Gente, é aí que tá a beleza da arquitetura. É a gente pegar um material economicamente viável e arrumar maneiras de tornar isso bonito. A gente tem vários padrões de telha metálica e a gente também pode pintar essas telhas com pintura eletrostática de qualquer cor. Será que não dá para deixar isso bonito? Dá uma olhada nessas imagens. Nada mal, né? A única coisa é que tem que prestar muita atenção na execução. Precisa ser bem caprichoso com os acabamentos, para ficar tudo bem perfeitinho, né? Para dar esse visual nessas imagens que eu tô falando. E o preço desse telhado? Cerca de R$110 o metro quadrado. Já estamos aí falando de metade do preço do telhado shingle, tá? Bom, eu não podia deixar de falar da telha cerâmica, porque, né, dos materiais mais utilizados por aí, mais conhecidos, mas eu já vou falar logo de cara que ela não combina com o steel frame, porque é um material pesado e ele vai sobrecarregar a fundação. A telha cerâmica ainda é a telha mais barata que a gente tem no mercado, mas ela tem aí uma estrutura de madeira ou metal mais reforçada, porque a gente precisa de muitas ripas, enquanto nas telhas maiores a gente não precisa, e é um sistema que sobrecarregaria muito a fundação. Então não tem sentido eu optar por uma construção leve para eu poder fazer uma fundação rasa e leve e depois vir com um elefante em cima da casa. Não combina. Se você vai fazer uma casa de alvenaria, aí sim é uma opção a se considerar com toda certeza, tá? A gente vai ter aí preço por metro quadrado em torno de R$50. E se você gosta muito do visual da telha cerâmica, talvez o próximo tipo de telhado que eu vou trazer por aqui vai te agradar. Talvez pouca gente conheça ou tenha ouvido falar da telha gravilhada. É uma telha que está ganhando muito mercado aqui no Brasil e a procura por ela só tem aumentado. Ela é uma telha metálica, só que ela é gravilhada, tipo polvilhada, com rocha moída ou um tratamento cerâmico. E esse tratamento dá para ela uma cara de telha cerâmica misturada com telha shingle, tá? É bem bonito, é muito leve mesmo. E tem um excelente custo-benefício. É um telhado que fica estanque e tem um custo de aproximadamente R$160 o metro quadrado. Então dá para ver que é um custo-benefício bem legal. Ele tem todas as vantagens da telha metálica e tem um preço bem legal. E para quem gosta do visual da telha cerâmica ou mesmo do visual da telha shingle, dá para fazer aí a vez. Por fim, vou falar da laje impermeabilizada. Eu não sei se você já pensou isso, mas muita gente pensa assim:
Bom, se eu vou construir uma casa, eu tenho que fazer uma laje e pôr um telhado em cima. Meu Deus, que ideia brilhante! Eu tiro o telhado e deixo só a laje. Como ninguém pensou nisso antes? Muito simples. A impermeabilização dessa laje é muito cara. Aí você pode falar assim, mas é mais cara do que um telhado? É, mais cara do que um telhado. Então, por isso que todo mundo faz a laje e um telhado em cima. Agora tem uma coisa bem importante de falar aqui. A gente tem a laje de concreto convencional impermeabilizada e uma laje de steel frame impermeabilizada. Elas são bem diferentes porque os sistemas construtivos são muito diferentes. Uma laje em cima de uma estrutura de concreto armado, ela movimenta menos do que uma laje em cima de uma estrutura metálica, tá? Então, uma laje de concreto, eu vou usar um produto para impermeabilizar que ele é à base de cimento, polimérico, e ele tem as características que dão certo para a estrutura de concreto armado, uma estrutura menos articulada. Uma laje impermeabilizada de concreto vai ficar em torno de R$200 o metro quadrado. Já uma laje impermeabilizada de steel frame vai ficar cerca de R$300 o metro quadrado, porque o impermeabilizante que eu preciso usar numa laje de steel, ele tem que ser muito mais flexível, ele tem uma diferença muito grande, ele é muito caro, tá? A gente precisa tratar todas as juntas, colocar telinha e tudo, para garantir que quando essa estrutura trabalhe, que eu não vou ter fissuras e não vou ter infiltração ali. Se vocês quiserem que eu fale em algum vídeo só sobre impermeabilização, coloca aqui nos comentários que eu falo. É um assunto bem extenso, eu não vou me alongar aqui demais porque não é a proposta hoje desse vídeo, tá? Eu fiquei de trazer os valores e tudo. Então o que eu quero dizer assim, numa casa de steel frame, só faça a laje impermeabilizada se você for usar essa laje como piso, tá? Se você for usar só como cobertura, põe um telhado em cima, tá bom? Tem uma coisa aqui que eu queria falar, a última coisa, que é assim, às vezes a gente fala, o telhado cerâmico vaza, aquele outro tipo de telhado dá problema, a laje impermeabilizada sempre vaza. É claro que se a gente falar assim, não, mas se for executado com perfeição não é para vazar, é para ficar bom, é porque foi mal feito, é porque isso, porque aquilo. Mas, gente, tem coisas que de fato acontecem e se a gente puder evitar é muito melhor. Por exemplo, eu vou fazer uma laje impermeabilizada. Eu não vou usar como piso, mas eu quero uma laje impermeabilizada. Poxa, aquela laje vai ficar exposta a sol, chuva, frio, calor e ela vai dilatar, contrair, dilatar, contrair. Ao longo dos anos a gente vai ter microfissuras, ao longo de vários anos a gente pode ter uma infiltração e um vazamento. Aí eu te pergunto, pra quê? Se você podia ter posto um telhado ali em cima. Então, eu prefiro sempre, isso que eu tô falando é uma conduta minha, eu prefiro trabalhar com a prevenção, sempre. Tá? Então, se a gente pode prevenir, por que a gente vai fazer um negócio que daqui a 10 anos a gente pode ter problema? Vamos pensar, né, que, poxa, eu não quero ter problema. Claro, todo mundo tem que fazer manutenção, mas se der para evitar, vamos evitar. Era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, que a gente está trazendo bastante coisa por lá também, e te vejo no próximo vídeo. Tchau!